Como a gente viu aí na reportagem, uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio revelou que em 2015 o total de famílias endividadas chegou a 60%. Ou seja, em cada 10 famílias, cerca de 6 têm algum tipo de dívida. Para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje o professor de Direito do Consumidor, Eduardo Henrique Costa, está aqui com a gente. Bom dia, Eduardo. Obrigada pela sua participação. Acordar cedinho nesse feriado aí de sexta-feira, né? Para explicar para as pessoas, né, principalmente aquelas pessoas que estão endividadas, né, isso. Quem está aí com a dívida, não consegue pagá-la, pode recorrer, digamos, ao judiciário para tentar uma negociação? Sim, Liara, bom dia aos telespectadores. É possível que os consumidores, numa situação de endividamento com o qual eles não consigam lidar, eles procurem o Poder Judiciário. Nada impede também que eles busquem um contato direto com os fornecedores para tentar renegociar as suas dívidas em condições mais vantajosas, menos gravosas do que eles teriam numa outra perspectiva. Seria uma conciliação, né? O melhor caminho? Sim, sempre. É importante a gente destacar que vigora uma regra no direito privado brasileiro de que nenhum credor, ele é obrigado a receber de outra forma que não seja à vista. No entanto, pensando num desgaste que uma ação judicial teria, né, para recuperação desse crédito, boa parte das empresas, não diria todas, mas boa parte das empresas, ela vai tentar ter interesse aí em resolver isso através de mecanismos conciliatórios, né? Resguarda o seu crédito de uma maneira mais rápida e efetiva e o consumidor também consegue aí se livrar de uma eventual bola de neve. Aqui em Alagoas, né, existem órgãos que possam orientar e encaminhar esses consumidores? Bom, o PROCON estadual ele tem um programa, um núcleo apropriado para tratamento de devedores superendividados. O PROCON municipal, ele também não tem um núcleo de superendividamento, mas ele encaminha, ele atende todos os consumidores, tentando fazer essa intermediação entre consumidor e empresa. A Defensoria Pública do Estado faz esse trabalho também. O Tribunal de Justiça, através do SEJUSC, né, os Centros de Solução Judiciária, tá? Que seria uma etapa até pré-processual, antes de entrar com uma ação judicial, tentar chamar a outra parte para ver se se chega então num consenso antes de precisar judicializar propriamente essa relação. E é importante juntar todos os documentos direitinhos, não é isso, professor? Isso. Como a gente está tratando de uma questão creditícia, é importante que o consumidor, além dos seus documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência, ele tenha aí a sua comprovação de renda, seja através dos contra-cheques, declarações de imposto de renda, né? Ele tenha um mapeamento daquilo que ele tem como despesa, tá? E da renda, porque quando a gente vai falar em superendividamento, Liara, é importante a gente destacar isso. Não é qualquer dívida. A ideia de superendividamento, apesar de não estar ainda regulada no Brasil, existem alguns projetos para reformar o Código de Defesa do Consumidor nesse sentido, ela visa lidar com o problema do sujeito que tem dívidas no montante tal que ele não consegue mais organizar as suas finanças, ou seja, há uma preocupação aí com o mínimo existencial, com a dignidade, o patrimônio mínimo desse sujeito. Tá? Então, a gente teria que fazer essa distinção aqui. Não é meramente qualquer situação que desencadearia, né, a questão do tratamento do devedor superendividado no Brasil. O que não impede de, independente da natureza da dívida ou do quanto isso compromete o orçamento mensal desse consumidor, dele procurar os fornecedores para fazer a negociação desse saldo devedor. Pois é, inclusive essas audiências aí de conciliação, né, podem fazer com que multas e juros sofram aí decréscimos, sejam diminuídos, né? Sim, também, redução, né, de multas e juros, condições, né, prazos mais dilatados para esse pagamento, de uma forma que o consumidor consiga, então, se reorganizar e honrar aquele compromisso. Tenha condições. Agora, caso o devedor não esteja nem aí, não tome nenhuma providência, quais são as sanções, quais são as punições? Veja, a priori, o que os fornecedores costumam fazer é inscrever esse consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Aí vale também a dica para os consumidores que ele pode ficar, no máximo, por uma dívida, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo prazo de 5 anos. Se o fornecedor passar desse prazo, a depender da situação, pode ser que isso gere, inclusive, uma situação de indenização por dano moral pelo consumidor, simplesmente porque ele passou com o nome sujo mais tempo do que o necessário. Mas os fornecedores, as empresas, elas também não têm aí nenhum problema de ingressar judicialmente para cobrar a sua dívida. E aí,
no Brasil tudo se resolve do ponto de vista patrimonial. Se esse consumidor não faz um acordo e ele julga e tem uma sentença desfavorável contra si, é o seu patrimônio pessoal que vai responder pelo pagamento dessas dívidas. Por exemplo, carros, imóvel, eles podem entrar numa lista de penhora? Aí é uma questão um tanto quanto relativa, a gente tem que ver quais são os bens, Liara, que estão atrelados a essa situação. O veículo, certamente, eles não gozam da chamada garantia de impenhorabilidade, ou seja, aqueles bens que nunca podem ser tomados do devedor. Tá? No caso de um único imóvel, de uma única residência, independentemente do valor desse imóvel, esse imóvel não pode ser tomado. É o que a Lei 8.009 chama de bem de família residencial. Tá? Mas a gente tem que verificar, mesmo nessa perspectiva, qual é a natureza da dívida. Porque quando a lei do bem de família diz que você nunca pode perder a sua casa, ela traz exceções. E dentre elas, se a dívida é do próprio financiamento do imóvel, se a dívida é com o tributo de IPTU, se a dívida é com o condomínio, né, com a parcela do condomínio que deveria ser paga, excepcionalmente o consumidor poderia perder, inclusive, sua residência. Seria, evidentemente, a última instância, né, de bens que seria buscada contra ele, mas ainda assim há essa possibilidade. Professor Eduardo, tem perguntas aqui chegando, né, dos nossos telespectadores, né? O Wagner Melo, ele disse que tem uma última dívida para limpar de vez o nome dele, né? E o score, a pontuação, está baixo, está em 160. Se eu quitar essa dívida, ele sobe? Provavelmente sobe, tá? Esse sistema score, ele decorre basicamente do chamado cadastro positivo, que inclusive agora o cadastro positivo antes era facultativo e ele passa a ser obrigatório. A ideia do cadastro positivo é criar o quê? Meios para que o comércio em geral ele possa ter uma análise mais fidedigna do perfil dos consumidores para saber se o risco de crédito é maior ou menor de acordo com o perfil dele. Então, certamente, quem está com o nome limpo, certamente quem paga suas contas em dia, tem um perfil, né, tem uma pontuação melhor do que aquelas pessoas que costumam, mesmo pagando regularmente suas contas, costumam pagar com um certo atraso, e ainda aqueles que, porventura, estejam aí com inadimplências, né, declaradas nesses bancos de dados. Mais uma pergunta aqui, professor Eduardo. A Priscila de Marechal Deodoro, ele disse: meu tio deixou dívidas em lojas que estão sendo cobradas mesmo depois da morte dele. A família tem que pagar? Veja, quando uma pessoa falece, deve-se abrir o inventário dela, né? Ainda que ela não deixe bens, deve-se abrir um inventário chamado inventário negativo. Se ela deixou bens, aí sim, com muito mais evidência é necessário fazer um inventário. E é o patrimônio do falecido, do de cujus, como nós costumamos chamar no direito, que responde pelo pagamento de suas dívidas. Então, se ele deixou um patrimônio e também deixou dívidas, durante esse processo de inventário, o espólio vai responder pelo pagamento dessas obrigações. Herdeiro não herda dívidas do falecido. Pode ser que não herde bens, uma vez que descontado os bens, as dívidas que ele tinha, talvez esse patrimônio não permaneça. Mas ainda que as dívidas... o patrimônio está no nome ainda dele. Isso, né? Mas ainda que esse patrimônio do falecido, né, seja menor do que o saldo devedor que ele tinha, ok, os herdeiros não receberão nada, mas também eles não têm a obrigação de pagar absolutamente nada, além das forças da herança. Bem, a gente quer agradecer a sua participação, professor, e mais uma vez alertar as pessoas, né, que quem estiver endividado, né, quer sair, existem caminhos, né, procurar um advogado, procurar o PROCON, a Defensoria Pública também ajuda, né? Certamente. Mas antes de tudo, conversar, dialogar, conciliar. Sim, né? Antes de entrar com buscar o caminho conciliatório é sempre a melhor forma. Para que não haja desgaste, né? Obrigada, professor. Obrigado. Bom dia para você, igualmente, boa Páscoa. Boa Páscoa.